Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Espero que esteja tudo certo. Boa noite. Boa noite. Bom, boa noite. Eu acho que eu posso começar para não atrasar, né, a nosso bate-papo aqui, a nossa aula. E qualquer coisa, bom, o tutor vai estar no chat, ele vai me ajudando a responder, então não tem que ficar parando a aula e voltando, beleza? Então vamos lá. Sou o professor Felipe de Lápria. Estou aqui para falar sobre gestão da manutenção. Sou formado em engenharia mecânica, tenho mestrado em engenharia mecânica e trabalho na indústria desde quando eu me formei lá em 2017. Então já faz aí uns 7 anos, 6, 7 anos. Atuo desde então na engenharia mecânica, até os dias de hoje. Então, estou aqui para falar um pouquinho sobre manutenção na indústria. Bom, para começar, eu quero trazer um pouco do histórico para vocês, que consiste da onde surgiu ou como surgiu essa preocupação com a manutenção. Então, o aumento da busca, o aumento pelo procurar da manutenção, pela manutenção, é, começou lá no século 18, 19, com o surgimento das primeiras máquinas. E aí, se vocês se relembrarem, retomarem, século 18 foi o início da primeira grande revolução industrial. Então começou a surgir as máquinas, as pessoas começaram a ter um interesse por manutenção para as máquinas não ficarem paradas. Depois nós temos alguns grandes eventos na nossa linha do tempo, como é o caso da Segunda Guerra Mundial, ali do ano de 1939 até 1945, em que os países destruídos, vamos lá, os países que estavam adentrando nas guerras precisavam se abastecer em questão de comida, roupa, armamento. Então, as indústrias existentes naquela época tinham que ser eficientes. Ou seja, tinham que produzir em grande quantidade. Então, a manutenção nesse momento já era uma questão muito importante, mas passou a ser uma questão mais importante ainda, por conta aí da elevada necessidade, da elevada eficiência que estava sendo exigida. No período pós-guerra, as empresas, os países estavam se reerguendo economicamente, né? Os países estavam destruídos. E aí, nesse momento, a manutenção teve o seu papel, a sua importância, não no sentido de produzir mais para equipar o país, de produzir mais para guardar roupa no país, para guardar alimento. Era no sentido de produzir mais porque não tem mais para onde correr. Ou é isso, ou a população passa fome. Ou é isso, ou não tem mais roupa para a população. Ou é isso, ou eu estou produzindo agora, ou eu não produzo. E aí vai ter sei lá, uma possível guerra, uma iminência de mais uma guerra, um ataque de outro país, e eu não vou ter arma. Então a manutenção veio nesse sentido ali no pós-guerra. Obviamente, com o passar do tempo, descobertas tecnológicas, melhorias tecnológicas, a manutenção também, né, a evolução tecnológica, a manutenção também veio evoluindo. Os historiadores, os autores aí dividem a evolução da manutenção em 5 etapas ou 5 gerações. A primeira geração consiste no período antes da Segunda Guerra Mundial, quando eles estavam se equipando para a guerra, que foi o que eu comentei, se equipando para a guerra em questão de armamento, em questão de roupa, em questão de alimento, enfim. Estava preparando o país para entrar em uma guerra. Então, nesse caso, a produtividade ela não era uma prioridade.
né? Não era igual o pós-guerra, que eu tinha que produzir, que era uma prioridade, ou eu passava fome. Nesse caso, não era a prioridade. Então, eram realizados ali apenas serviços de limpeza, lubrificação básico, para eu continuar produzindo. Porque eu já vinha produzindo. Eu já tinha anos de produção de roupa, eu já tinha anos de produção de armamento. Então, eu não estava desesperado. Ao contrário do pós-guerra. Ok, então essa é a primeira geração. A segunda geração está ali no pós-guerra. Então, lembrando que a Segunda Guerra Mundial vai aí do período de 39 a 45, né? Aí a segunda geração é estabelecida aí entre os anos 50 e 70. Então, houve um aumento da mecanização, porque os países estavam se reerguendo economicamente, se reerguendo industrialmente, instalando máquinas, importando equipamentos para conseguir ali oferecer o mínimo para a população. Nesse momento, as empresas, as pessoas já tinham ali o conhecimento da necessidade de maior disponibilidade, de maior confiabilidade, de maior produtividade. Produzir mais com menos, porque ninguém tinha dinheiro sobrando, estava todo mundo quebrado, estava todo mundo tentando se reerguer. Os custos de manutenção, então, começaram a se elevar e surge o conceito de manutenção preventiva. Então, naquele momento, não existia ainda a manutenção preventiva. A gente, daqui a pouco, vai comentar o que é preventiva, preditiva, corretiva, mas, por enquanto, a gente deixa esse conceito por aqui. Vem, na sequência, a terceira geração, a partir da década de 70. Nesse momento, o sistema just-in-time começa a ter uma maior popularização. O sistema just-in-time, então, fazia com que pequenas pausas, fazia com que fosse necessário pequenas pausas para manutenção, paralisando, de certa forma, a fábrica, porque eu ia pausar, não ia estar mais produzindo, ia fazer uma manutenção, ia voltar à produção. Na terceira geração, havia a necessidade de monitoramento ali das condições que davam origem à manutenção, e por isso, manutenção preventiva. Temos ainda a quarta geração, e na quarta geração, ou melhor, a quarta geração era caracterizada pela minimização da manutenção corretiva. A gente vai ver, pessoal, que a manutenção corretiva é a menos indicada na maioria ou para a maioria dos casos. Existem casos que ainda tem alguma vantagem, que ainda vale a pena. Mas, no geral, a corretiva é menos indicada, porque a corretiva é a manutenção que ocorre quando o problema já aconteceu. Então, eu não tenho tempo de reação. Se eu tenho que comprar uma peça, vai demorar mais, fazer pedido, máquina parada. Então, a corretiva, ela era mais popular porque as pessoas não tinham estudo, não tinham conhecimento de outros tipos de manutenção, como é o caso da preventiva e da preditiva. Mas, nesse momento, a gente passa então, a ter uma transição da manutenção corretiva para a preventiva. A gente passa a ter ferramentas de análise, como a análise de falhas, passa a ter uma preocupação maior com segurança, com meio ambiente, com gerenciamento de ativos e assim por diante. A gente chega, então, na quinta geração. A quinta geração ocorre a partir do ano do século, do milênio atual, dos anos 2000 que nós estamos, mais precisamente anos 2005, em que o foco, nesse momento, passa a ser a gestão dos ativos, ou seja, a gestão das máquinas que produzem em sua capacidade máxima para obter um melhor retorno ali financeiro. Nesse período, a manutenção preditiva ganha mais atenção, mais espaço, uma vez que a gente tem ali mais tecnologia para monitoramento das condições de forma online e offline. Repito, pessoal, já vamos entender o que é o conceito mesmo de manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Ainda falando do histórico, existem diversas
legislações ou normativas brasileiras válidas dentro do território brasileiro, obviamente, que nos diz, o que debate, discute, apresenta relações ou conceitos relacionados à manutenção. Trago aqui alguns exemplos. Então, a NBR 5462, de 94, a NBR 5674, de 2012, a ISO 55000, de 2014, são normas relacionadas à confiabilidade, manutenção predial, gestão de ativos, que é a última geração aí da manutenção, NR10, segurança de instalações elétricas, NR12, segurança em equipamentos de forma generalizada. Então, cada país vai ter a sua normativa, vai lidar com a manutenção de uma forma, vai ter uma cultura de manutenção diferente. O Brasil tem as suas normativas que ajudam a direcionar esses conceitos e essas ações, essas atividades. Bom, existem algumas responsabilidades que a manutenção exige que seja dividida para que ocorra da melhor forma possível. Então, para que eu tenha uma manutenção legal, eu preciso, por exemplo, planejar essa manutenção. E eu não planejo sozinho, eu trago a produção comigo, eu faço um programa de manutenção, eu faço um planejamento de manutenção coerente ali com o dia a dia produtivo, para não prejudicar de alguma forma a minha produção. É necessário ainda conservar toda a instalação em condições tão perfeitas quanto for possível, visando a minimização de custos. E aí, quando eu digo conservar a instalação, é para não quebrar, não deixar quebrado, não deixar poeira. Isso tudo conserva meu equipamento, conserva a minha máquina. Executar e controlar reparos, consertos, enfim, tanto de forma emergencial, no menor prazo possível, para que eu não tenha máquinas paradas. Cabe ainda ali aos responsáveis pela manutenção obedecer o intervalo de conservação. Então, hoje, se você compra uma máquina, no manual dela, muitas vezes vem dizendo de quanto em quanto tempo tem que ser uma manutenção corretiva. Por exemplo, elevador. Elevador tem que ter, obrigatoriamente, por lei, uma manutenção preventiva, pelo menos uma manutenção preventiva por mês. Isso está previsto no CREA, o CREA fiscaliza isso, está previsto em legislação. Então, muitas vezes, quando você compra equipamento, já vem a indicação ali de quanto em quanto tempo a manutenção deve ocorrer. Algumas vezes não, aí vai caber para a empresa, para os engenheiros, enfim, para o time técnico ali responsável. Cabe ainda ao time da manutenção verificar o motivo pelo qual a máquina, pelo qual o equipamento parou, falhou, deu pane, enfim, entender o motivo para que isso não volte a acontecer e executar treinamentos ali para o time para ajudar a aumentar a confiabilidade da máquina. Uma vez que eu tenho, eu assumo, eu como time de manutenção, eu como responsável de manutenção, assumo essas responsabilidades, só tenho a ganhar com isso. Mas ganhar o quê? Maior segurança, porque a minha máquina vai falhar menos, a possibilidade de ter um acidente é menor. Maior qualidade, então a minha máquina vai trabalhar melhor, vai produzir melhores peças. Maior confiabilidade no meu processo, maior vida útil das minhas peças, dos meus equipamentos, porque tudo isso está relacionado à limpeza, lubrificação, manutenção. E isso eu já estou fazendo de forma quinzenal, mensal, enfim, de acordo aí com o seu plano de manutenção. Falando em plano de manutenção, a gente entra nesse tópico nesse momento, e o plano de manutenção de equipamentos é justamente o que o nome sugere, é um planejamento de manutenção, e é interessante que esse planejamento seja executado, seja feito ali para todos os equipamentos, para todas as máquinas, para todo tipo de instalação, para que possibilite ou para que garanta a maior confiabilidade para a empresa.
O plano de manutenção, então, é um documento, e esse documento deve ter um conjunto de ações, um conjunto de coordenadas relacionadas à manutenção. Então, por exemplo, a máquina X da minha empresa, ela vai ter lá o seu plano de manutenção e vai estar contida de quanto em quanto tempo eu devo executar uma manutenção preditiva, se tal peça falhou, o que eu faço, quem eu aciono, qual empresa tem essa peça de bate-pronto para vender. Enfim, é o máximo de informação possível para não ter ninguém na mão. A construção desse plano de manutenção é fundamental para as empresas, independente do porte, seja pequeno, médio ou grande porte, independente do grau de automação. Então, é uma empresa que tem um equipamento ou é uma empresa que tem 60 equipamentos. Eu devo ter plano de manutenção para todos. Obviamente, o plano de manutenção pode ser executado de forma prioritária, né? Então, o time responsável vai elencar: olha, essa é a minha máquina mais crítica no momento, vamos fazer o plano dela primeiro, depois dessa segunda, depois dessa terceira, em ordem de criticidade. E deixo por último a menos crítica, a que eu menos uso, a que eu uso uma vez por ano, uma vez por mês, eu uso de vez em quando, ou que não me dá trabalho, ou que é muito simples manutenção, enfim, para otimizar o sistema. O quadro que está na tela de vocês, então, é um quadro que apresenta as ações necessárias para elaborar um plano de manutenção. Então, eu tenho aqui as ações de planejamento, microdetalhamento, orçamento e facilitação. Então, no planejamento, eu vou entender qual é o serviço ou qual é a tarefa que eu devo executar em caso de manutenção, necessidade de manutenção, quais recursos vão ser necessários. Então, eu tenho que planejar que, para fazer manutenção da minha máquina X, ela é uma máquina muito grande. Um homem só, um operador só não dá conta. Eu preciso de no mínimo 2. Recurso humano. Ou para fazer manutenção de tal máquina, não tem ninguém especializado no Brasil para fazer essa manutenção, porque é uma máquina importada da Alemanha. Eu vou precisar de recurso financeiro para trazer gente de fora para fazer manutenção. Então é você entender quais são ou quem será o recurso necessário, seja recurso humano, financeiro, material e assim por diante. Entender o tempo estimado, então, para fazer a manutenção da minha máquina, eu vou ter que parar o meu chão de fábrica por uma semana. Eu vou ter que parar o meu processo por uma semana. Eu vou ter que parar o meu processo por 2 horas. São ótimos. Logo volto a produzir. Então, entender o tempo necessário e qual é a dependência dessa máquina, desse processo, dessa manutenção, como as outras tarefas, né? Então, eu vou parar a máquina X, mas eu não preciso parar a fábrica inteira. As outras máquinas continuam rodando. Parar a máquina X nesse momento não vai fazer diferença. Então, é entender a dependência dessa máquina de manutenção, né, que você está executando manutenção, com o restante da fábrica. Uma vez que você termina, né, você planeja esses pontos que eu comentei, você vai para o microdetalhamento. Então, você começa a definir no detalhe as coisas. Datas, horas, nomes, empresas. Faz orçamento e aí vem o momento ali da facilitação, que é o momento onde se realiza a identificação de ações que podem tornar o serviço mais fácil. Então, você finalizou seu processo, junta lá a equipe e fala: olha, pessoal, isso é o que nós temos. Alguém tem alguma ideia melhor? Alguém vê aonde podemos melhorar? Então, é basicamente isso. O modelo de estruturação do plano de manutenção deve contemplar os seguintes itens Qual equipamento eu vou fazer manutenção? Qual serviço será executado? Será executada a troca de uma correia, a troca de uma corrente, a troca de uma engrenagem, uma limpeza. As tarefas que serão executadas, quais serão as dependências dessa máquina com a empresa.
Recurso humano, que eu já comentei, recurso material, então eu preciso de tal ferramenta, eu tenho que alugar tal coisa, duração desse processo de manutenção e quando ele será realizado. Para estruturar o plano de manutenção, então, conforme esse documento, é necessário seguir alguns passos. Primeiro, é identificar o equipamento. Segundo, é definir o serviço. Terceiro, é descrever todas as tarefas. Então, eu vou... o serviço que eu defini é a troca da minha engrenagem. Quais são as tarefas? 1, parar a máquina. 2, desmontar a máquina. 3, tirar a correia, tirar a corrente que está acoplada na minha engrenagem. 4, tirar a engrenagem. 5, colocar uma nova, fazer uma limpeza, enfim. E assim por diante. 6, voltar a corrente na máquina. E assim vai indo. Essas são as tarefas necessárias. Uma vez que se define a tarefa, é necessário e importante definir também a dependência entre as tarefas. Né? Quem vai executar essa tarefa, como vai ser executada essa tarefa, identificando, então, as competências relacionadas ao recurso humano. Então, cabe a fulano fazer isso, cabe a ciclano fazer aquilo. Definindo quantidade de cada recurso humano, definindo a atividade de cada recurso humano. Opa, perdão, barulho. Vem a necessidade de definição de recurso material, da quantidade de cada recurso material e a duração estimada da tarefa. Bom, esse basicamente é o nosso plano de manutenção. Agora eu quero entrar em outro assunto com vocês, que são aqueles conceitos relacionados à manutenção corretiva, preventiva e preditiva. No que diz respeito à manutenção corretiva, nós temos que, como já mencionei lá no início, a manutenção corretiva é a manutenção que ocorre, que é efetuada quando ocorre a falha no meu sistema, quando ocorre a pane, ou seja, aquele momento ali que, putz, minha peça quebrou da minha máquina, eu tenho que parar e fazer uma manutenção. Essa manutenção pode ser dividida em duas categorias. A primeira é a manutenção corretiva não programada e a segunda é a manutenção corretiva programada. Então, vamos lá. A minha máquina está lá trabalhando, uma peça quebra. Se a peça quebra e a máquina para de funcionar, eu tenho que fazer uma manutenção ali de imediato. É uma manutenção corretiva não programada. Se a minha máquina está lá funcionando, a minha peça quebra, mas a minha máquina continua funcionando, mesmo com a peça quebrada, e aí eu posso falar assim, vamos deixar a máquina trabalhando, mesmo que reduza a velocidade, mas ela está produzindo, pouquinho, mas está produzindo. E aí eu faço manutenção amanhã ou depois. Então, aqui eu estou lidando com a manutenção corretiva programada. Porque a minha máquina quebrou, falhou, reduziu a eficiência, mas eu estou falando que eu vou corrigir isso só amanhã, só depois de amanhã, até a peça chegar, vai indo, do jeito que está. Programei, tem uma programação. Quebrou hoje, tem que parar hoje, tem que mandar trazer uma peça de avião lá de São Paulo, porque a minha máquina não tem como continuar rodando sem essa peça. Então, não tem programação. É uma manutenção corretiva não programada. Na sequência, nós temos a preventiva. Então, a preventiva, como o próprio nome diz, é uma prevenção. Então, a preventiva é realizada de forma planejada em intervalos predeterminados. Então, eu tenho lá uma máquina e a cada 15 dias, aos sábados, eu paro a minha máquina para dar uma geral. Então, eu dou uma olhada no nível do óleo, dou uma apertada nos parafusos, vejo calibração, vejo vibração, dou ali uma geral na minha máquina. Faço uma limpeza, tiro poeira do interior, enfim. É uma preventiva, que é a que o elevador exige, por exemplo, que é o que eu mencionei para vocês. Elevador é a cada um mês, pelo menos. Pelo menos uma.
E aí a preventiva vai variar de máquina para máquina, de equipamento para equipamento. O principal objetivo da preventiva, então, é evitar uma parada indesejada. Então, eu estou parando de propósito no momento planejado para fazer essa manutenção. E existe ainda a preditiva. A preditiva é aquela que prediz. Então, eu estou predizendo que vai acontecer alguma coisa. Como assim? A manutenção preditiva, ela utiliza de técnicas e de ferramentas que prediz, que prevê alguma anomalia. Então, na minha máquina lá, eu tenho um termômetro instalado, um termostato instalado. E a temperatura de trabalho normal dessa máquina X é de 60 graus. Certo dia chegou a 80 graus, mas está lá funcionando. Algo me diz que está errado, porque não é normal chegar a 80 graus. Mas chegou, está funcionando, mas chegou. Então, eu faço uma manutenção, nesse caso, preditiva, porque eu tive um indício de falha. Não falhou, está funcionando. Opa, perdão, meu alarme aqui. Não falhou, está funcionando, mas eu estou tendo alguma coisa me indicando uma possível falha. E aí existem diversos indicativos, tá? Temperatura, análise de vibração, enfim, existem diversas ferramentas técnicas que nos que nos fornece esse indicativo. É uma manutenção de custo um pouco mais elevado, porque, como observamos, precisa de equipamentos específicos, técnicos treinados, softwares, né, ferramentas sofisticadas. Então, acaba sendo um processo mais caro. Bom, aqui eu deixo por escrito o que eu já comentei com vocês acerca da manutenção corretiva não programada e no que ela se refere. E aqui eu trago as desvantagens. Então, das desvantagens da não programada é o aumento de custo, perda de produção, redução de qualidade e aumento de custos indiretos. O que é custo indireto? Vou ter que trazer uma peça de São Paulo aqui para o interior do Paraná, né, de avião. Esse translado, que poderia ser de ônibus, né, numa carga comum, está vindo de avião. O avião está ficando 10 vezes mais caro. É um custo de manutenção propriamente dito? Não. Mas está relacionado com a manutenção, então é um custo indireto. Bom, falamos das desvantagens da manutenção corretiva não programada. Agora eu quero falar um pouquinho da manutenção corretiva programada. E das suas vantagens. Então, eu trabalho mais rápido porque eu me programei para fazer essa manutenção. Eu falei para o funcionário, meu operador, falei lá, olha, fulano, reserva meia hora do seu dia, porque amanhã você vai fazer manutenção nessa máquina. Eu programei, separei ferramenta, entendi o processo que precisa ser feito. Mais seguro, menor custo e assim por diante. Bom, das condições para uso da manutenção corretiva, nós temos alguns pontos. Como assim? Eu comentei com vocês que atualmente, que hoje em dia, pouco se usa ou pouco se considera a manutenção corretiva. Porque é muito mais vantajoso eu ter uma preventiva ou uma preditiva, porque eu não vou ter nenhum tipo de desvantagem, né, de parar a máquina do nada, ter que trazer uma peça na emergência e assim por diante. Contudo, algumas situações ainda vale a manutenção corretiva. São elas: quando a falha não apresenta risco para o funcionário, para a instalação, para o meio ambiente, para o cliente e para o usuário. Então, quebrar uma peça não vai matar ninguém, não vai prejudicar ninguém. Essa peça que quebrou não provoca deterioração da minha máquina. Essa peça que quebrou é muito barata. Então, vai na fé na corretiva, né? Então, vamos imaginar uma situação. Quebrou uma peça, sei lá, queimou uma lâmpada. Lâmpada tem de estoque a rodo.
Eu tenho que ficar, faz sentido eu ficar parando a minha máquina, indo lá com multímetro, sei lá, qualquer outro equipamento e medindo a eficiência, medindo a vida útil dessa lâmpada, não faz muito sentido. Lâmpada você compra aí, dependendo da lâmpada, 5, 10 no mercado. Então não faz sentido você parar a sua linha, fazer manutenção em uma lâmpada. E aqui, pessoal, eu estou falando lâmpada, mas existem outros equipamentos, né, que essa situação se aplica. Então a empresa não precisa produzir em alto volume, né? Se essa máquina ficar 1 ou 2 dias parada, não vai influenciar na minha produção. Existência de sobressalentes, né? Alguma coisa em estoque, alguma outra máquina que eu possa substituir. Então, queimou uma, mas eu tenho outra. Existência de recursos, seja humano, seja financeiro, então está sobrando recurso. Né? Então, se queimar uma máquina hoje, putz, eu tenho lá 5 operadores meio palhados no meu chão de fábrica, eu coloco qualquer um para mexer na máquina. Existência de tecnologia ou de possibilidade ali de outros equipamentos compatíveis com a minha máquina. Então, nesses casos, a manutenção corretiva vale a pena, porque eu não tenho que ficar parando a minha máquina. Se queimou, eu tenho ali algum plano B fácil. Aqui eu deixo por escrito um pouco da manutenção preditiva, que eu já comentei com vocês. Então, o que eu comentei está por escrito, caso alguém, né, queira estudar pelos slides. E aqui uma questão importante, deixa eu beber uma água. Bom, e aqui uma questão importante do passo ou das etapas ali para a implementação da manutenção preditiva no meu setor, na minha empresa, enfim. Nesse caso, eu preciso planejar como que isso vai ser implantado, quais equipamentos ou quais máquinas serão adotados, serão abraçados pela manutenção preditiva. Eu preciso realizar uma coleta de dados para avaliar o desempenho dos equipamentos, né? Então, entender qual é o normal de trabalho do meu equipamento. Porque se algo sair do normal, eu tenho alguma coisa predizendo uma falha. Então, qual que é o normal? Eu tenho que estabelecer o normal. E como que eu estabeleço o normal? Por meio de coleta de dados. Verificar, e é importante que faça e que haja uma verificação contínua dos equipamentos. Então, todo dia, 3 horas da tarde, eu vou pegar e vou medir a temperatura de trabalho do meu equipamento X. Se um desses dias eu vejo que a temperatura está maior do que o normal, eu acendo um alerta. Então, basicamente, é esse o passo a passo. Ter também uma armazenagem desses dados, né? Então, ter um banco de dados, armazenar os dados coletados e fazer um acompanhamento periódico com o equipamento correto e com a técnica correta. Falando em técnica correta, existem técnicas de manutenção preditiva, né? Então, uma das formas ali de monitorar o estado de um equipamento é por meio da monitoração subjetiva, em que a gente não utiliza instrumentos, apenas o conhecimento do operador. Então, eu todo dia, meio-dia, eu vou lá e coloco a mão na minha máquina. E tá ok a temperatura, tá uma temperatura de trabalho normal que eu consigo manter minha mão lá. Determinado dia eu coloco minha mão lá e percebo, putz, deu uma aquecida aqui. Ou deu uma queimada na minha mão. Alguma coisa não está normal. Então, é uma questão subjetiva. Eu sei qual a temperatura que está? Não sei. Mas algo está me dizendo, um julgamento subjetivo está me dizendo que não está normal. E existem ainda
alguns equipamentos que podem nos ajudar nessa questão de manutenção preditiva. Para um equipamento rotativo, algumas técnicas, melhor dizendo, né? Para um equipamento rotativo, que é o caso das bombas, geradores, compressores, ventiladores, redutores, turbinas, eu posso analisar, por exemplo, a lubrificação, a força, o calor, balanceamento, alinhamento, ruído, viscosidade. Tudo isso eu posso analisar como indicativo da minha manutenção preditiva. Para equipamentos estacionários, por exemplo, que são os casos aí dos vasos, torres de pressão, válvulas, caldeiras, tubulações, estruturas, eu posso analisar a integridade, a espessura, se a minha parede está com uma espessura menor do que há 500 dias atrás, é porque minha parede está sendo consumida, está afinando, eu tenho um ponto de atenção, logo não vai aguentar toda a força que precisa aguentar. Questão de força, análise de vibração, teste de pressão, teste hidrostático, calor, perda de calor, vazamento, enfim, tudo isso são análises que podem ser realizadas para a manutenção preditiva. No que diz respeito a equipamentos elétricos, como é o caso de motores, geradores, capacitores, transformadores e assim por diante, nós temos como análise o óleo, a força presente na vibração, calor presente ali no meu equipamento, a energia, então, por meio da medição de corrente, medição de tensão, medição de capacitância, enfim, tudo isso funciona como parâmetros de análise dos meus equipamentos elétricos. Das vantagens, então, eu tenho redução de falha, redução de tempo de parada, aumento de produtividade, porque eu estou reduzindo o tempo de parada, aumento da segurança, aumento da vida útil, redução de custos e assim por diante. Então, essas são as vantagens da manutenção, da implementação da manutenção preditiva. Já na preventiva, falando um pouquinho da preventiva, a mesma tem como objetivo aumentar a vida produtiva dos meus equipamentos, ok, reduzindo a quebra de equipamentos críticos. Então, a manutenção preventiva permite melhor planejamento, minimiza perdas e promove a saúde e segurança dos meus operadores. A manutenção preventiva existe, ou melhor, para a manutenção preventiva, existem basicamente 4 critérios para serem considerados na sua implementação e continuidade. São eles o tempo, então, a cada 3 meses eu vou lubrificar meu rolamento. A cada 3 meses eu vou trocar minha corrente. Então, é uma manutenção de tempo em tempo. Ou a manutenção de horas de funcionamento. A cada 100 horas de operação, eu tenho que trocar o óleo. Essas 100 horas de operação, elas podem estar divididas em 1 mês, em 1 semana, em 3 meses, em 6 meses. Depende do quanto você usa o seu equipamento. Então, perceba que de tempo em tempo é fixo. A cada 3 meses, eu tenho que trocar o óleo. Independente se eu usei ou se eu não usei. Porque se não usei, ficou lá parado, óleo parado. Existe um ponto, pessoal, que o óleo, para ele ter uma boa eficiência, ele deve ser aquecido de forma constante. Se eu deixo meu óleo parado lá por 3 meses, ele vai perder as suas propriedades. Né? Aqui falando de óleo, mas pode ser qualquer outro exemplo, tá? Então, essa diferença, de tempo em tempo, eu tenho que fazer isso de tempo em tempo. A cada 2 meses eu tenho que fazer tal coisa. A cada 1 mês eu tenho que fazer tal coisa. De hora em hora, não.
Então, a cada 1000 horas eu tenho que trocar meu rolamento. Mas quando que vai dar 1000 horas? Em 2 meses de uso? 3 meses de uso? 12 meses de uso? Depende do seu uso. Questão de produtividade, né? Então, eu vou executar uma manutenção na minha máquina a cada 1000 peças produzidas. A cada 5.000 peças produzidas. Quando que produziu 5.000 peças? Em um dia? Em 2 dias? Então, eu dividi a produção de 5.000 peças em 3 dias. Eu dividi a produção de 5.000 peças em uma semana, em um mês. No final da produção, você faz a manutenção. Ou mista. Então, você mistura ali. Por exemplo, o caso dos carros, né? Então, eu tenho que levar meu carro. Você compra um carro novo lá na concessionária, você tem que fazer a manutenção do carro, a primeira manutenção do carro. Se deu 10.000 quilômetros ou 1 ano de uso. Misto. 10.000 quilômetros ou 1 ano de uso. São 2 parâmetros ali para ser considerado. A manutenção preventiva, ela deve ser adotada quando não é possível a manutenção preditiva, quando o aspecto relacionado à segurança torna mandatório a intervenção, quando surgir a oportunidade em equipamentos de difícil liberação. Então, é aquela máquina que está sempre sendo utilizada, nunca tem espaço, nunca tem hora para manutenção, e assim por diante. Quando há algum tipo de risco e quando há parada geral em equipamentos. Então, você parou tudo, você aproveita, vai lá e faz a manutenção que precisa. Das vantagens, então, nós temos o aumento da vida útil, a redução do custo, a menor interrupção do fluxo, né, porque não parou do nada, você fez um planejamento para parar, não interferiu no fluxo, ou interferiu minimamente no fluxo. Melhora na qualidade, conhecimento prévio das ações e previsibilidade de consumo de materiais. Das desvantagens, nós temos uma introdução de defeitos não existentes. Por quê? Você planejou fazer uma manutenção preventiva na sua máquina semana que vem. A sua máquina tem alguma coisa? Não sei. Eu vou abrir essa máquina para ver se tem alguma coisa. No ato de abrir, pode ser que eu quebre alguma coisa, pode ser que eu coloque um parafuso errado, pode ser que eu perca um parafuso. Então, eu estou introduzindo defeitos. Então, existe a possibilidade da introdução de defeitos. O que é uma desvantagem? É um custo desnecessário, você tem que parar a máquina, abrir ela, dar uma geral e ver que não tem nada para ser arrumado. É um custo, né? E aí a gente volta para a história do plano de manutenção. Então, para um bom plano de manutenção, considerando a manutenção preventiva, é necessário informações como o histórico do equipamento, então quanto tempo de uso ele tem, quais defeitos ele já teve, quais são as manutenções que já ocorreu. Então são os dados anteriores do equipamento, dados anteriores de equipamentos semelhantes, né? Então tem 2 máquinas gêmeas aqui na minha empresa. Uma mais velha e uma mais nova. Então, pela mais velha, eu tiro um parâmetro para a manutenção da mais nova. Instrumentos e ferramentas que devem ser utilizados na manutenção dessa máquina, apoio da gerência, entre outros fatores. Bom, a gente chega num conceito agora relacionado à manutenção produtiva total. O TPM, Total Productive Maintenance. O TPM ele é um conceito criado visando a redução de custos do sistema produtivo. É um conceito que teve sua origem no Japão, onde é considerado a evolução da manutenção corretiva. A TPM, né, a manutenção total produtiva, teve seus conceitos expandidos dentro ali do mundo da manutenção.
E hoje ela abrange a qualidade, desgaste, mau funcionamento, enfim, tudo que está relacionado ao bom funcionamento. A TPM significa uma manutenção independente do meu sistema de produção e que busca otimizar a habilidade do operador, busca treinar esse operador, busca dar conhecimento para esse operador, para que ele aumente ao máximo a sua eficiência na sua operação. Basicamente, a essência da TPM, né, da manutenção produtiva total, é que os operadores dos equipamentos de produção participem dos esforços da manutenção preventiva. Então, vamos lá. Em uma empresa, vou dar um exemplo na empresa que eu trabalho. Na empresa que eu trabalho, existe a equipe de manutenção de máquinas. Vamos lá, a empresa que eu trabalho é uma empresa de injeção de peças, injeção de peça plástica. Nós temos 60 injetoras que trabalham em 3 turnos de segunda a segunda. É uma empresa grande. Então, existe uma equipe de manutenção, um setor de manutenção. E no chão de fábrica, cada máquina tem um operador. Então, a peça vai saindo, esse operador vai pegando a peça, vai armazenando na bandeja, vai colocando na caixa, faz seleção. Então, dependendo da máquina, tem até 2 operadores. A manutenção produtiva total diz que os cuidados básicos ali de manutenção podem ser dados por esse operador e não necessariamente tem que chamar a minha equipe de manutenção lá no setor de manutenção para fazer essa intervenção. Então, o início ali, o preparo, a equipe de operadores poderia executar. Então, é esse o conceito da manutenção produtiva total. É abranger o máximo para dividir esforços e multiplicar resultados. Alguns elementos são fundamentais para a manutenção produtiva total funcionar. Então, é a mudança de cultura, entendendo que todo mundo faz parte ali do setor, todo mundo precisa ter conhecimento básico da manutenção, tem que ter essa visão do problema, tem que estabelecer meta, tem que estar bem treinado, buscando 0 acidente, 0 defeito, 0 quebra, enfim, é uma mudança de cultura total da empresa. Deve haver uma implementação e um envolvimento entre os setores de manutenção, de produção, de engenharia, de desenvolvimento, enfim, da RH, para entender a importância. RH, olha, eu vou treinar vocês, equipe de manutenção, olha, esses são os equipamentos estão aqui disponíveis nesse lugar. Equipe de engenharia, olha, se acontecer tal coisa, você faz tal coisa. Então, tem que ter essa integração entre os times para que funcione. Então, educação e treinamento é a chave principal aí, né? São as chaves principais para aprimorar e conscientizar a respeito da competência dos colaboradores. Então, qual dos objetivos do TPM? Como nós já imaginamos, como já foi comentado aqui, espera-se a melhoria associada à qualidade do pessoal, que envolve a capacidade de trabalho dos colaboradores no que diz respeito à manutenção. Melhorias relacionadas à qualidade do equipamento, ciclo de vida, custo e assim por diante. Finalizando esse tópico, a gente vai para um outro tópico que está relacionado a perdas. As perdas, pessoal, é tudo aquilo que me causa algum tipo de prejuízo e que eu posso, de alguma forma, identificar, mensurar, mitigar e mesmo eliminar, ou mesmo reduzir, ou pelo menos reduzir esse processo de perda. Existem, basicamente, 6 tipos de perda. Perda por quebra, quando algum equipamento falha.
Perda durante setup e ajuste. Então, setup é a máquina parada. Então, estou perdendo ali produtividade. Perda devido a pequena parada ou operação. Então, minha máquina está funcionando lá e, sei lá, eu vou ter que parar para trocar o cartucho, vou ter que parar para... porque eu estou sem operador, vou ter que parar minha máquina para o operador no banheiro e voltar. É uma pequena parada, alguma coisa que aconteceu, eu estou tendo perda. Perda por queda de velocidade de produção, então alguma coisa aconteceu, minha velocidade diminuiu, não estou tendo tanto pedido, não preciso produzir muito, em grande escala, na correria, mas a minha máquina tem capacidade para produzir 50 mil horas, mas está produzindo hoje 10 mil horas. Então eu tenho uma perda aqui de velocidade, perda por defeito de qualidade e perda por queda de rendimento. Tudo isso são perdas, e as perdas é um prejuízo financeiro para a empresa, e buscando reduzir esse prejuízo financeiro, nós temos a manutenção centrada na confiabilidade. É um processo mais confiável, que traz mais confiabilidade para o meu sistema, maior qualidade ao final de tudo. A manutenção centrada na confiabilidade nada mais é do que um estudo que é realizado em cima dos componentes em relação à falha desses componentes. Quando eu digo falha, tem alguns parâmetros que eu posso associar. São falhas, são tempos de falhas. Então, quanto tempo minha máquina ficou falhada, ficou parada devido à falha? Qual o tempo de manutenção? Qual o tempo de disponibilidade? Enfim, são conceitos que a gente vai ver ainda. Dentro de tudo isso, nós temos o que chamamos de manutenção centrada na confiabilidade, que pode ser chamado pela sigla RCM. E a RCM ela pode ser considerada uma ferramenta de tomada de decisão. Então, temos aqui uma ferramenta que nos ajuda a tomar decisões em relação à manutenção. A RCM tem 4 objetivos: preservar a função do meu sistema, identificar modos ou possíveis modos de falha, identificar a importância de cada falha, né? Então, aquela falha que é mais crítica, aquela falha que é menos crítica, definir tarefas, ações preventivas em relação às falhas. Com essa análise, né, com a análise de falhas por meio do RCM, eu vou ter benefícios como o aprimoramento do meu desempenho, maior custo, maior benefício, maior produtividade, melhores condições de trabalho, enfim, tudo isso são consequências positivas da aplicação da análise de falhas por meio da manutenção centrada na confiabilidade. Temos ainda o aumento de vida útil, a criação de um banco de dados de manutenção, maior motivação do pessoal, porque eu vou estar trabalhando em uma empresa que não apaga fogo, né? Que não se preocupa em reduzir prejuízo, porque isso aí já está sendo considerado no meu processo. Maior compartilhamento dos problemas de manutenção, né? Para a empresa inteira ficar ciente e a par da situação. Bom, comentei um pouco aí da manutenção centrada na confiabilidade, e aí vem o conceito de confiabilidade, caminhando aí para a última etapa da nossa aula. A confiabilidade, então, como o próprio nome sugere, está relacionado ao quão confiável o meu sistema é. E para isso, nós temos uma questão estatística. Perdão, beber um pouco de água, perdão.
Como eu estava dizendo, a confiabilidade está relacionada com o termo confiável. Então, é o quão confiável o meu sistema é. A confiabilidade se relaciona com uma questão estatística. Ela é representada estatisticamente por R de T e consiste na capacidade de um item de desempenhar de forma satisfatória uma função requerida sob condições especificadas durante um dado intervalo de tempo. Então, basicamente é a capacidade da minha máquina funcionar em um intervalo de tempo. É uma probabilidade. O termo confiabilidade também pode ser utilizado como uma medida de desempenho de confiabilidade. E para o cálculo de confiabilidade, segue-se uma distribuição exponencial e é necessário considerar a taxa de falha de equipamentos dado por gama. Matematicamente, temos que a taxa de falha do equipamento, ou seja, a gama, é dado pelo número de falhas em um dado intervalo de operação. Então, minha máquina falhou 5 vezes em 10 horas de operação. Então, é 5 sobre 10, vai dar 1 sobre 2, que é igual a meio. A minha taxa de falha de equipamentos é igual a 0,5. Então, esse é um parâmetro que pode ser utilizado no seu estudo. Onde, então, o número de falhas dividido pelo número de horas de operação também pode ser escrito como 1 sobre MTBF, sendo que MTBF é o Mean Time Between Failures, ou seja, é o tempo médio entre falhas. É a média dos tempos entre o fim de uma falha e o início de outra no equipamento. O MTBF pode ser escrito como sendo a somatória das horas do tempo de trabalho, né, em bom funcionamento de uma máquina, dividido pelo número de paradas para manutenção corretiva. De posse dessa informação e do tempo, né, do período T, a gente consegue fazer uma projeção de cálculo e determinar a confiabilidade. Repare que confiabilidade, aquele termo que eu comentei lá no início, vai ser dado, então, pela exponencial de gama, sendo que gama é a taxa de falha do meu equipamento, e nós já entendemos, nós já vimos como determina a taxa de falha do meu equipamento, vezes T, sendo que T é o período de projeção do meu cálculo. Onde que entra MTBF? Eu tenho que gama também é 1 sobre MTBF. Então, eu posso calcular gama como sendo o número de falhas dividido pelo número de horas de operação, ou como sendo 1 sobre MTBF, dado que MTBF é essa equação aqui que nós já vimos. E aí eu obtenho a minha confiabilidade, a confiabilidade do meu sistema. Um outro termo consiste na disponibilidade, e a disponibilidade é quando um item está em condição de executar uma certa função em um determinado instante ou um determinado intervalo de tempo. Então, é a disponibilidade da minha máquina. A disponibilidade ela é calculada matematicamente pelo MTBF, que nós já vimos, dividido pelo MTBF, mais o MTTR vezes 100%. MTBF nós já vimos. Faltou o MTTR. O que é o MTTR? MTTR é o Mean Time to Repair, ou seja, é o tempo médio para reparar. É a média aritmética dos tempos de reparo de equipamento. Então, MTTR consiste na somatória dos tempos de reparo dividido pelo número de intervalos que eu precisei para fazer esse reparo. Tempo médio de reparo.
Então, a disponibilidade consiste no conceito de MTBF dividido por MTBF mais MTTR, tudo isso vezes 100%. O último conceito para fechar nossa aula está na manutenabilidade. A manutenabilidade ou a mantenabilidade é representada por M de T. M de T é a capacidade que um componente, um produto, um equipamento, uma ferramenta, um sistema tem de receber manutenção dentro de um período de tempo determinado. Então, eu estabeleci 5 horas para manutenção. Qual é a capacidade, qual é a chance de dar certo a minha manutenção dentro desse tempo estabelecido? Então, a manutenabilidade ela pode ser determinada pela seguinte equação. Manutenabilidade vai ser igual a 1 menos a exponencial de μ vezes t. Nós já sabemos que t é o intervalo de tempo e μ consiste na taxa de reparo. Ou seja, μ nada mais é do que o número de reparos efetuados na minha máquina, no sistema, dividido pelo tempo total de reparo. Contudo, μ também pode ser 1 sobre MTTR, que nós já vimos aí no slide passado. Então, todos esses conceitos, manutenabilidade, disponibilidade, confiabilidade, tudo isso pode ser utilizado em um relatório para você apresentar para a sua direção, para a sua equipe, para o seu chefe, para falar assim, olha, o valor de disponibilidade da minha máquina é X. Isso me indica que eu vou ter dificuldades para executar a manutenção. Ou a confiabilidade da minha máquina é X. Putz, é um valor muito baixo. A gente vai trabalhar nessa máquina sabendo que existe alta chance de alguma coisa dar errada, porque eu não tenho uma máquina confiável aqui. Então, são informações que você utiliza para entender, para prever aí futuras dores de cabeça. E assim, pessoal, eu finalizo nossa aula. Deixa aqui meus contatos, meu e-mail aqui da faculdade, caso alguém queira entrar em contato, meu LinkedIn, pode me adicionar. Eu agradeço imensamente por vocês terem me acompanhado até aqui. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.